Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso capítulo 3. Na semana passada, nós já falamos sobre proporcionalidade utilizando a circunferência, a proporção que existe entre o comprimento e o diâmetro da circunferência. Hoje nós vamos falar sobre a proporção que existe entre segmentos de retas paralelas cortadas por transversais, chamado de teorema de Tales. Vamos ver? Bom, proporcionalidade em um feixe de retas paralelas. O que é um feixe de retas paralelas? Observe um conjunto de retas paralelas. Isso é um feixe de retas paralelas. Não importa o distanciamento entre essas retas. O que importa é que elas sejam paralelas. Agora vamos imaginar que essas retas paralelas sejam cortadas por retas transversais. Uma, duas, três. Vamos representar aqui retas paralelas cortadas por transversais. Bom, utilizei aqui duas retas transversais. Repare que o ângulo de corte não importa aqui. Ela pode ter uma inclinação, a reta T aqui tem um tipo de inclinação, a reta U tem um outro tipo bem diferente de inclinação. O que acontece quando retas paralelas são cortadas por retas transversais? Surgem segmentos entre as paralelas cortadas pelas transversais. Esses segmentos vão ser representados aqui por segmentos vermelhos aqui, olha, A, B, C, D, E e F. Esses segmentos que surgiram a partir das retas paralelas cortadas por retas transversais têm cada um uma medida. E eu não posso afirmar que o segmento A é do mesmo tamanho que o segmento D, apesar deles estarem entre as mesmas retas paralelas. Eu não posso afirmar que B é igual a E e nem que C é igual a F. Tudo aquilo ali eu não posso afirmar, ou seja, esses segmentos são diferentes. São diferentes porque as inclinações deles são diferentes. Porém, pessoal, eu posso afirmar, e aí que reside o teorema de Tales, que a relação que existe entre dois segmentos de um lado e entre dois segmentos do outro é a mesma desde que você pegue os mesmos pares de segmentos, entre os mesmos pares de retas paralelas. Vamos ver aqui algumas possibilidades. Eu posso afirmar que o segmento A sobre o segmento B, ou seja, dividido pelo segmento B, dá o mesmo resultado que o segmento D pelo segmento E, pedacinho D pelo pedacinho E. Também posso afirmar que B sobre C dá o mesmo resultado que E sobre F. E eu poderia ainda afirmar outras coisas aqui. Poderia pegar o tamanho total desse segmento e dividir pelo tamanho total, que continuaria na mesma proporção. Essas proporções todas fazem parte do conjunto de relações que nós chamamos de teorema de Tales. E isso nós podemos utilizar para resolver questões, para resolver exercícios. Vamos ver dois exemplos onde nós podemos aplicar o teorema de Tales para resolver questões. Primeiro exemplo. Determine a medida do segmento AB, esse trecho aqui, na figura a seguir. Bom, nós temos aqui um segmento AB desconhecido e outros três segmentos conhecidos. Tá? Tenho três retas paralelas, que são as vermelhas, e duas retas transversais. Eu não posso afirmar, como que o próprio desenho mostra, que esse segmento aqui de cima é igual ao do lado de lá. Aliás, estão bem diferentes, né? São segmentos bem diferentes aqui. Mas o que eu posso afirmar? Posso afirmar que existe uma relação entre o segmento AB dividido pelo segmento BC e o segmento DE dividido pelo segmento EF. Então é isso que eu vou escrever aqui. Vou fazer uma razão entre esses dois segmentos, esses dois pares de segmentos. A razão que eu escrevi foi essa. Peguei aqui o segmento de baixo, AB, dividido pelo segmento de cima, BC. E igualei, porque a razão é igual, segundo o teorema de Tales, a DE dividido por EF. Bom, cada segmento desse aqui tem um valor que eu posso utilizar e substituir aqui, e é isso que eu vou fazer. Substituindo AB por X, que é desconhecido, substituindo BC, que é a parte de cima, por 10, e do lado de lá eu vou substituir o pedaço de baixo, C de D até E, que é 18, e o trecho de E até F, que é igual a 20. Com isso eu monto uma razão de semelhança, ou seja, uma proporcionalidade. E o que nós sabemos sobre proporcionalidade? Que existe uma propriedade fundamental da proporcionalidade, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, você pode multiplicar em x. Fazendo isso, x vezes 20 vai dar 20x, e 10 vezes 18 é igual a 180. Quando a gente divide, então, os dois lados por 20, obtemos o valor final, o valor de x, que é 9 centímetros. Bom, esse é o primeiro exemplo. Vamos ver aqui agora um segundo exemplo onde a gente pode aplicar o teorema de Tales. No exemplo 2, eu tenho aqui uma situação que configura duas ruas, uma rua A e uma rua B, onde entre essas duas ruas estão sendo mostrados aqui três terrenos, três lotes. O primeiro lote, ele tem 10 metros de frente para a rua A, mas eu não sei a medida que ele tem de frente para a rua B. O lote do meio, que fica entre os dois lotes, tem 25 metros para a rua A e 32 metros para a rua B. E o terceiro lote tem 30 metros para a rua A e não sei quantos metros para a rua B. Se você observar o texto da questão, ele vai querer saber quanto mede o trecho que vai de P até Q, ou seja, o tamanho da rua total
que está de frente para a rua B, né, que está na rua B, de frente para os 3 lotes. Vamos tentar determinar isso utilizando o Teorema de Tales. Qual é a relação que nós podemos formar aqui? Reparem uma coisa, eu posso estabelecer uma relação entre esses 2 lotes aqui. 32 é proporcional a 25, do mesmo jeito que esse trecho desconhecido é proporcional a esse trecho aqui de baixo. Da onde que eu tirei esse 65 que está anotado aqui embaixo? É a soma de 10 mais 25 mais 30, que é igual a 65. A partir daí, eu posso montar uma relação. Repare, eu vou montar uma relação entre uma parte e o todo. Mesmo assim, eu posso aplicar o Teorema de Tales. Aplicando, então, fazendo essa relação, eu estou pegando aqui o total, x, da rua B, dividido pelo total da rua A, que é 65. E faço agora com uma parte da rua B sobre uma parte da rua A. A parte da rua B que eu vou utilizar é a parte que eu conheço, 32. E a parte da rua A que eu vou utilizar é a parte que está oposta ao 32 metros, que é o lado de 25 metros. Com isso eu monto uma proporção e aplico a regra fundamental das proporções. Multiplicação cruzada. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. X vezes 25 é igual a 32 vezes 65. Antes de multiplicar, eu simplifiquei os denominadores. Os 2 denominadores aqui foram simplificados por 5. Isso deixou a minha expressão menor, mais fácil de fazer a conta. Mas agora sim vamos multiplicar. X vezes 5, 5x. E 32 vezes 13, que é 416. Dividindo a minha expressão aqui por 5, vamos achar o resultado final total de P até Q, que é x igual a 83,2 metros. Bom, ficamos por aqui. Eu espero que agora você faça as atividades que são propostas lá no blog e me procure pelo e-mail ou nas aulas online com as dúvidas que vocês tiverem. Fiquem bem, espero ver vocês em breve. Tchau para vocês.